Olá, queridos, graças e paz. Como vocês estão? Espero que bem, espero que animados, porque chegamos ao nosso último capítulo, capítulo 22 do livro de Apocalipse, da nossa série Apocalipse Now, na qual falamos de todos os versículos deste livro poderoso. Foram 22 capítulos, né, relatados ali verso a verso, né, em seu significado, na sua total descrição, né, do livro, 18 vídeos, 22 capítulos e uma bênção muito grande que abençoou demais a minha vida e tenho certeza que tem abençoado também a sua. Então já quero começar aí esse vídeo mais uma vez te pedindo para curtir, compartilhar esse vídeo e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para que a gente possa cada vez mais ganhar relevância e essa série ser espalhada, né, por todo o Brasil. Amém? Irmãos, são quase 20 horas de estudo, né, em qualquer plataforma aí, dessas aí de vendas, né, de curso, Hotmart, Monetize, Eduz. Esse curso seria aí num valor bem considerável, eu acredito. Mas estamos disponibilizando totalmente de forma gratuita, né, liberado, porque eu creio que há um galardão nos céus. E aquilo que a gente recebe aqui na terra, você já está sendo bem pago por isso. Mas, como eu disse, acerca dessa série, eu espero receber o meu galardão no céu. Amém? E por isso que está sempre liberado, disponível, compartilhado. E eu sempre peço, compartilha, compartilha para que chegue a muitas pessoas. Amém? Então vamos lá, chegamos, capítulo 22, né? Pega a sua Bíblia aí, ó. Pá, uma paginazinha e acabou. E nós encerramos o Apocalipse. Glória a Deus, né? Tenho minhas anotaçõezinhas aqui. Hoje temos muitas anotações. Muitas não tantas assim, mas anotações bem substanciais, vamos dizer assim. Amém? Então, uma glória, né? Estarmos aqui, tudo para Ele, por meio dele. Sem Ele nós nada poderíamos fazer, né? Nem respirar nós poderíamos se não fosse Ele, o nosso Senhor. Amém? Então, capítulo 22, verso 1, vai começar assim, ó. Essa, capítulos, capítulo 22, versos 1 e 2, vai falar do rio de água viva, né? Do rio de água da vida e da árvore, né? A árvore da vida. Esses primeiros dois versículos aqui, né, vão falar desses dois itens poderosos, maravilhosos. Então vamos ler. Verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio, irmãos, é a referência aqui, né, para esse rio. Ele significa, né, a abundância da vida no fluir, né, de Deus. A abundância da vida, a abundância de vida no fluir desse rio, no fluir do rio de Deus. Né, esse mesmo rio, ele está relatado lá em Gênesis, aqueles 4 rios do Éden. Né? Então, Gênesis 2, do verso 10 ao 14. A gente pode ver também lá em Salmos 46, verso 4. Né? Deixa eu abrir com você esse texto aqui. Eu quero ver com vocês Gênesis, né? 2. Vamos lá, rapidinho. Eu vou fazer algumas leituras hoje, ok? Então, esse Gênesis 2, do verso 4, olha lá, Gênesis 2, do verso 10, perdão, ao 14.
Gênesis 2, 10 ao 14. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Verso 14. Essa terra de Cuxi aqui seria o que hoje é a terra da Etiópia, tá? 14. O nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Amém? Então, esses 4 rios aí são os 4 rios do Éden. Né? E o rio, o que acontece com esse rio? Esse rio gerará vida. Amém? Ele gerará vida. Você pode ver, então, também, como eu disse lá em Salmo 46:4 e Ezequiel 47, do 5 ao 9 também, você encontra as referências desse rio. Ok? Então, vou colocar para vocês algumas coisas aqui que eu anotei interessantíssimas, né? Como indica João 7,38, esse rio torna-se muitos rios. Esse rio torna-se muitos rios. Né? Essa riqueza do Espírito provém da vida de Deus. Essa riqueza do Espírito provém da vida de Deus. Anota as referências: Romanos 8,32, Romanos 15,30, 1 Tessalonicenses 1,6, 2 Tessalonicenses 2,13 e Gálatas 5, do 22 ao 23, 22 e 23. Essa água da vida é um símbolo de Deus em Cristo, como o Espírito que flui para o interior dos seus redimidos. Então, o Espírito que flui para o interior dos seus redimidos. Então, flui da rocha fendida, é o mesmo Espírito que fluiu, é a mesma água que flui lá da rocha fendida, em Êxodo 17:6, e do lado ferido do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João 19:34. Amém? Então, quando ele fala aqui também, dessa questão aqui, é claro como cristal, é porque não há, ele não é opaco, ele é claro. Essa questão do rio, esse rio é puro, ele é opaco. Aliás, ele não é opaco, ele é um rio claro. Okay? E quando ele fala no início do verso 1, mostrou-me, quem mostrou? O mesmo anjo lá de Apocalipse 21:9 que nós falamos na aula passada. Certo? Você deve se lembrar também da aula passada, capítulo 21, verso 21, que a rua é de ouro. Ouro, como eu falei, é o que? É a natureza de Deus, a sua natureza, a natureza divina. E a água vai correr no meio dessa rua. A água ela corre no meio da rua. Ou seja, a vida divina flui na natureza divina. O único caminho para a vida, o único caminho para a vida diária do povo redimido de Deus. Ou seja, esse rio que vai fluir na rua de ouro vai ser o caminho para o povo redimido. Amém? E é para nós o caminho hoje. Lembra que eu falei? Para nós que vivemos de acordo com a vontade de Deus. A eternidade para nós já começou. Isso é maravilhoso demais, Verso 2. Verso 2. No meio da sua praça, da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Isso aqui representa para nós que o tempo vai ser contado como é contado ainda hoje, de mês em mês, certo? Porque vão estar presentes o Sol e a Lua. Ainda que nós não estejamos necessitados mais do brilho do Sol, porque quem vai brilhar é o próprio Cristo, o próprio Deus que vai brilhar em nós, ainda que nós não estejamos necessitados do Sol, ele vai estar, o Sol e a Lua vão estar. Então ele está dizendo aqui, estava a árvore da vida, no verso 2, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. As folhas das árvores são para a saúde das nações.
Então a folha vai servir para quê? Para curar as nações. A folha, enquanto os frutos, né, são para nós, os vencedores, as folhas vão servir para curar as nações. Né? Gênesis 3:7 vai falar desse aspecto humano das folhas. Né? Depois você dá uma olhadinha lá e eu não vou. Esse texto aí depois você lê aí. Amém? Vamos destacar aqui verso 2. Só uma árvore da vida, né, mas ela cresce dos dois lados. Né? É uma videira que cresce e vai se espalhando. Amém? É uma videira que cresce e vai se espalhando ao longo dessa corrente aí das águas. A árvore, ela cumpre o que Deus queria desde o início. Né? Agora ela vai cumprir aquilo que Deus queria desde o início, lá em Gênesis 2:9. Quando Adão cai, ele promove aquela separação, né, do propósito divino, Gênesis 3, do 22 ao 24. Mas com a redenção em Cristo, né, com a redenção, esse caminho está aberto novamente. Hebreus 10, do 19 ao 20. Então, para nós, os crentes, Cristo é a árvore. João 6, 35 e 57. Tá? E no milênio, mais uma vez eu vou te colocar como vencedor, hein? No milênio, os vencedores desfrutarão dessa árvore. Nós vimos lá em Apocalipse 2:7, ok? Então, 12 frutos, um fruto para cada mês, certo? Maravilha, né? Avançando, gente. Gênesis 3:17 vai ter muito a ver também com esse versículo 3 aí de Apocalipse 22. Né? Esses versículos 3, 4 e 5 agora vai falar da bênção dos redimidos na eternidade. Versículos 3, 4 e 5 vai falar das bênçãos que nós vamos receber aí na eternidade. Olha lá. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Lê lá Lucas 11, depois verso 42. Tá? Lucas 11, verso 42. Essa maldição que começou lá em Gênesis 3:17, agora ela está findada aqui. Ela vai acabar aqui em Apocalipse 22:3. Né? Então, e os seus servos o servirão. Verso 4. E verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E versículo 5, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus ilumina e reinarão para todo o sempre. Apocalipse 2, 26, 27, né, vai falar acerca do governo dos vencedores, né, que vão governar com vara de ferro. Você deve se lembrar disso, né? E é um texto que eu bato muito com vocês. Durante todas as aulas, praticamente, eu falei desse texto. Né? Então, nesse verso 3, não haverá maldição. A maldição vai ter terminado. Né? Lê lá novamente Lucas 11, 42. A gente vai ter o contato aí direto com o trono, né? O trono de Deus e do Cordeiro. Esse trono é único, tá? Esse trono é único. Nós teremos o privilégio de continuar servindo, nós serviremos, né, a Deus e o Cordeiro. E no versículo 4, nós teremos o privilégio de ver a face de Deus e do Cordeiro e ter o seu nome nas nossas testas. Nós vamos ser identificados, né, como povo, né, propriedade exclusiva. Amém? E no versículo 5, né, finalizando essa parte, a iluminação do Senhor, né, que vai estar reinando para todo sempre. Ele vai nos iluminar e reinar para todo sempre. Amém? E agora do verso 6 ao verso 21, versículo 6 ao versículo 21, o que a gente tem aí? É a conclusão do livro de Apocalipse. Né? É maravilhoso, a gente está chegando nessa conclusão. O pessoal está ficando triste aí porque a série está acabando, né? Mas fica tranquilo, a série Apocalipse Now acaba agora. Né? Inclusive, eu vou compartilhar junto com esse último vídeo o link da série, né? Para você poder compartilhar o link da série toda, né? A playlist da série com outras pessoas para que elas possam assistir também a série, que agora a gente vai ter a série completa. Né?
E é muita bênção, né, irmãos, ter essa série completa. Vou colocar para vocês também, aí na descrição do vídeo, um arquivo para você acessar na descrição e você vai ter aquela sequência que eu prometi para vocês, tá? Os fatos aí numa cronologia, o que vai, né, para ficar mais claro ainda a sequência do que vai acontecer aqui, né, no livro de Apocalipse, tá? Então, do verso 6 ao verso 21, do verso 6 ao verso 21, a gente vai ter o que? A última advertência do Senhor e a última oração do apóstolo. Tá? Verso 6. E disse-me, quem disse? O mesmo anjo de Apocalipse 21, 9, tá? Estas são fiéis e verdadeiras. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus, o mesmo que foi dito lá em Apocalipse 1:1 e Apocalipse 22:16 vai ser dito também, né, desse mesmo Deus. O Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Em breve hão de acontecer. Então, todas as profecias são inspiradas por Deus, né, que inspirou da mesma maneira os profetas do Antigo Testamento como os profetas do Novo Testamento. Certo? Vira aí, na minha Bíblia que eu viro agora, a sua eu não sei, mas verso agora 7, versículo 7. Agora é o próprio Jesus que vai falar diretamente aqui, né? Verso 7. Eis que cedo venho, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, as palavras da profecia desse rolo, né? Agora perceba, guarda e não mais lê, né? Lá no início ele falou assim, quem guarda e lê e guarda. Agora, como a gente está terminando a leitura do livro, você agora guarda, só guarda, né? Por quê? Porque no final você já leu, certo? Esse verso 7 aqui, ele faz uma advertência para nós, né? Tipo assim, ó, fica atento, porque estar atento vai te tornar, ou seja, vai te fazer abençoado. Estar atento é a única maneira que nós temos de sermos abençoados com este livro aqui, com a leitura dele. Amém? E guardar todas as coisas que têm sido faladas aqui desde o capítulo 1. Verso 8. E eu, João, né, você pode ver isso lá também em Apocalipse 1, do 9 ao 12, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. Verso 9. E disse-me, olha, não faças tal, mesmo dito lá de Apocalipse 19, 10, né? Porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Você pode ver essa questão dos profetas que a gente acabou de falar lá no verso 6. Os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aí o anjo adverte, né? Adora a Deus. Versículo 10. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Interessantíssimo aqui é que lá em Daniel, né, Daniel 8, 26, você vai ver que ele vai falar assim, ó, tá distante ainda, um tempo distante. A gente está te dando essa profecia para um tempo distante. E Daniel 12, né, versículos 4 e 9, ele vai dizer assim, sela as palavras desse livro. Aqui, no verso 10, ele está dizendo assim, não seles. Porque quem chegou aqui em Apocalipse, como nós chegamos, lemos o livro todo e destrinchamos o livro, essas palavras não estão mais seladas para nós. Então nós ganhamos entendimento acerca dessas palavras, diferente da época de Daniel, né, em que
o próprio anjo manda selar essas palavras. Né? Aqui não, aqui ó, não seles, a ordem é diferente aqui. Versículo 11, versículo 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. Né? Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. Né? E quem é santo, seja santificado ainda. Aqui é simples, né, gente? O justo anda segundo Deus. O justo anda segundo Deus, de maneira exterior. As pessoas veem e percebem que ele é justo. Né? Então, o justo é quem anda segundo Deus, segundo a vontade de Deus. E o santo é quem vive quem se santifica em seu interior. O santificado, ele está se santificando interior, principalmente porque ninguém pode perceber, a não ser Deus, aquilo que passa na nossa mente. Então, você viver de uma maneira santa aqui é santificar o seu interior. Amém? Verso 12. Mais uma advertência. E o próprio Jesus falando: eis que cedo venho. E eis que cedo venho. Né? Então, após o arrebatamento, a gente vai ter o que? O tribunal de Cristo. E olha o que vai acontecer. E o meu galardão está contigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, no final da grande tribulação, quando houver o arrebatamento, nós já vamos ter sido raptados no início da grande tribulação. Mas no final da tribulação, quando houver o arrebatamento do restante dos crentes, vai haver aqui o que nós chamamos de tribunal de Cristo. Você pode ver isso aonde? Lá em 2 Coríntios 5:10, 1 Coríntios 4:5, Romanos 14:10 e Mateus 16:27, ok? E ele vai estar o quê? E o meu galardão está contigo. Perdão, contigo não, o meu galardão está comigo, né? Para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, aqui nós estamos falando de recompensa. Tribunal de Cristo, recompensa, certo? Segundo a sua obra. Aqueles que fizerem a obra que agradam a Deus, aquelas obras serão queimadas no fogo. E se as obras forem de ouro, metais preciosos, elas não vão perecer. O que for palha e feno vai queimar, certo? Então aqui está falando da recompensa, né? E verso 13, versículo 13, ele continua falando: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Lá no início do livro, Apocalipse 1:8, quem está apresentando assim é o próprio Deus que está se apresentando assim. Ou seja, isso quer dizer para nós que Deus e Cristo são um. Né? O Senhor Jesus é o próprio Deus. Certo? Coisa linda, né? Coisa linda. Verso 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Apocalipse 7:14, né? 1 João 1:7. Você vai ter referência desse verso 14 aqui. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Entrar na cidade pelas portas é a esfera da bênção eterna de Deus. Isso é a esfera da bênção eterna de Deus, você entrar na cidade pelas portas. Amém? Verso 15. Verso 15. Estamos acabando. Mas ficarão de fora. Aqui de fora, gente, deixa eu clarear aqui esse de fora. É fora da cidade, é fora da Nova Jerusalém, onde está o que nós chamamos de que? Lago de fogo, certo? Os pecadores que perecerão, né, vão estar no lago de fogo. No novo céu e na nova terra haverá o que nós chamamos de lago de fogo. Eu falei para vocês, se não me engano, é naquela mensagem, aquela curtinha que eu libero quinta-feira, quando eu falo sobre o inferno real, vai passar em cima para você depois assistir. Você vai perceber lá em Mateus 5:22, eu citei esse texto, que vai haver o lago de fogo, vai haver o Geena, vai haver a punição. Aqueles que estão fora da cidade, onde está o lago de fogo, ou seja, os pecadores. É esse ficar de fora aqui, é ficar de fora e ser condenado, eternamente condenado.
né? Eu explico muita coisa nesse vídeo, então eu recomendo que você assista, tá? O Inferno é Real, assiste esse vídeo. Você vai entender melhor isso aqui. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Mentira não pode fazer parte da sua vida, irmão. Talvez você não se encaixe aqui em nenhum dessas classes aqui, né? Mas a gente ainda comete aquela mentirinha. Aquela mentirinha, não, é só uma omissão. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Amém? Versículo 16, mais uma vez agora é o próprio mestre que vai falar. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Aquele que fala assim, não precisa de igreja, não preciso de igreja, eu sou igreja, amém, você é igreja. Mas esse nas igrejas aqui, ele está falando claramente para a gente guardar essas coisas. Nós precisamos estar nas igrejas. Nós precisamos, além de sermos igreja, estar nas igrejas, estar reunidos, onde estiverem dois ou três. Ali eu estarei. Não é você sozinho na sua casa. Então eu quero deixar isso bem claro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, se referindo aí à raiz do povo de Israel, né? E a resplandecente estrela da manhã. Essa questão aí de Davi, pega as referências. Mateus 22, 42 ao 45, Romanos 1, 3 e Jeremias 23, verso 5, ok? Então essa questão aí da geração de Davi. Essa estrela é a recompensa para os vencedores. Lá em Apocalipse 2, 28, você pode ver isso, certo? Então essa estrela da manhã é aquela que aparece antes, né, do dia clarear, né, mas ela fica também até um período tardio. Né, é a estrela que antecede a aurora. Não entendi, Rafael. Vou te explicar. Quando o dia ainda está escuro, ainda não clareou, se a gente olhar para o céu, a gente vê parecendo uma estrela. Essa é a chamada estrela da manhã. E antes do período de escuridão. Ou seja, aí a gente pode fazer uma referência, né? Antes da grande tribulação. Essa estrela vai aparecer para os vencedores. E aí a gente vai ser raptado. Aqueles que estiverem, né, vivos vão ser raptados. Certo? E a estrela da manhã aqui fala da recompensa. Recompensa para os vencedores. Mais uma vez, Apocalipse 2, verso 28. Certo? 17, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Esse vem aqui, lá em 2 Timóteo 4,8, né? Vem Jesus. O Espírito e a esposa agora são um aqui, dizendo vem. Nos capítulos 2 e 3, a gente vê que as igrejas estão relacionadas, né, com essa questão, as igrejas pedindo vem. Agora aqui, nessa parte aqui, o Espírito e a noiva já são um só. Por quê? Porque o Espírito e a noiva são um só? Porque a experiência da igreja, né, ela chegou ali na consumação final a um nível máximo daquilo que Deus esperava. Né? Então agora é o nível máximo de um Deus triuno se manifestando juntamente com a igreja. Né? Então o Espírito e a esposa, ou seja, o Espírito e a igreja, né? Agora esposa, não mais noiva, dizem vem. Amém? Verso 18. Porque esse eu aí na minha Bíblia está em letra minúscula. Né? Mas esse eu pode ser o próprio Senhor Jesus. Se a gente ler as referências aqui, né, de 16, versículos 16 e 20, desse mesmo capítulo, né, versículos 16 e 20,
você vai ter uma referência para o Senhor Jesus. Então esse eu aí deveria estar com letra maiúscula. Agora, se você olhar Apocalipse 1:2, está se referindo a João, né? Eu testifico. De qualquer forma, não tem problema. Por quê? Porque como João é um em espírito com Cristo, não tem problema. Se você considerar aqui tanto João como você considerar Cristo, não tem problema nenhum. Eu testifico, aqui pode ser tanto João quanto Cristo. Eu, particularmente, coloquei o eu maiúsculo aqui. Tá? Eu mudei aqui porque eu testifico a todo aquele que ouvir. Então, eu creio que esse aqui seja o Senhor Jesus. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Ou seja, os flagelos que estão escritos nesse livro. Quando ele fala dessas pragas aqui, desses flagelos, ele está se referindo ao quê? Aos 3 ais que nós vimos, e a segunda morte. Lembra que eu falei da segunda morte? Quando a alma e o espírito vão retornar para o corpo e essas pessoas vão ser lançadas, juntamente com Satanás, o anticristo e o falso profeta, que já estão lá, vão ser lançadas no lago de fogo para serem consumidas eternamente, para serem punidas eternamente. E vai haver diferença na punição, porque Deus é um Deus justo. Eu falo disso também nesse vídeo que eu já recomendei para vocês, tá? Lá das séries pequenas, das séries menores. Então, essas pessoas vão estar nesses flagelos dos 3 ais e da segunda morte, enquanto nós estaremos na bênção da árvore da vida e da cidade santa. Agora, qual é o que você quer estar? A questão é, não acrescente nada na profecia desse livro. Então aí você fica com mais uma ideia, da nossa responsabilidade quanto mestres, que ensinamos. A responsabilidade é muito grande, irmão. Não acrescentar nada na profecia desse livro. Porque se eu achar alguma coisa aqui, eu vou colocar alguma coisinha aqui para ficar mais bonitinha aqui a aula. O negócio é muito complicado, certo? Versículo 19. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, olha aí, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Verso 20. Estamos acabando. Aquele que testifica estas coisas, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É a terceira vez, que ele está falando que cedo vem. É a terceira vez nesse livro. E é a última oração da Bíblia. É a última oração da Bíblia. Ora vem, Senhor Jesus. Então aqui conclui com o desejo, pela vinda do Senhor, expressa numa oração. Conclui o desejo de toda a Bíblia, Ora vem, Senhor Jesus. Versículo 21. E último, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Algumas traduções aqui vão acrescentar, sejam com todos os santos. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, com todos os santos. Amém. Então aqui para a gente fechar, depois de tudo deste livro, tudo que nós lemos neste livro, nesses 22 capítulos maravilhosos, poderosos, a gente ainda assim vai precisar da graça, porque só ela nos capacita para viver segundo tudo aquilo que nos foi orientado nesse livro, nessa maravilha que é o livro do Apocalipse. A Nova Jerusalém é o último grande item revelado no Apocalipse, o último grande item revelado no Apocalipse. Ela não só conclui a Bíblia, mas é a consumação final e máxima de todos os itens importantes nela revelados, não só no Apocalipse, mas em toda a Bíblia. Aqui a gente tem uma mescla divina de um Deus triuno, processado com um homem, tripartido,
redimido e transformado. É uma mescla da divindade com a humanidade. Isso vai resultar em 4 fatores. O primeiro, a esposa, né? A esposa do Cordeiro, Apocalipse 21:9, certo? O segundo, a consumação final máxima do tabernáculo e do templo de Deus, né, como habitação mútua do Deus e do homem. Apocalipse 21:3 e 22. Apocalipse 21:3 e Apocalipse 21:22. Terceiro, a consumação final máxima da obra de Deus, da nova criação, na velha criação ao longo das gerações. Algumas referências aí para você anotar. Atos 4:11, João 2:19, Mateus 16:18, 1 Coríntios 3:9 ao 12 e 1 Pedro 2, 4 e 5. 1 Pedro 2, versículos 4 e 5. E por último, a consumação final e máxima da economia de Deus. Da economia de Deus, da economia eterna de Deus e das suas realizações divinas. Amém. Glória a Deus. 22 capítulos, versículo a versículo comentado. Eu espero que você tenha sido tremendamente abençoado por essa série. Quinta-feira, né, hoje dia 30, né, dia 30 de junho de 2020, terça-feira. E na quinta-feira, dia 2 de julho de 2020, a gente vai estar liberando mais um vídeo daquele curtinho. E para sua, né, para alegria de muitos e nossa também, sábado nós iniciaremos uma nova série. Qual é o tema? Você vai descobrir sábado. Amém? Eu creio que vai ser poderoso para a nossa vida, como foi essa série de Apocalipse, eu tenho certeza. Para mim foi um privilégio, uma honra ter você aí nos assistindo. Espero que tenha esclarecido demais, né, trazido muito entendimento para você acerca desse livro. E estamos aí abertos nos comentários, no WhatsApp e compartilhando aí dúvidas, né, compartilhando conhecimento. Também, como eu disse, não sou detentor da verdade. Estamos aqui abertos para né, conversarmos à vontade. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa série, por essas 18 aulas, esses 22 capítulos, que possamos crescer no entendimento dessa profecia cada dia mais, porque ela é uma fonte inesgotável. Muito obrigado, Senhor, por essa revelação dada ao apóstolo João, que hoje, Pai, nos impacta tanto, nos leva a um novo nível de intimidade contigo. Quero te pedir uma bênção especial para cada um que, Pai, hoje está terminando essa série. Pai, em nome de Jesus, seja nessa nossa época, 2020, seja em épocas vindouras, quem sabe até durante a grande tribulação, Senhor. Que o Senhor possa guardar essas pessoas, que o Senhor possa abrir os seus entendimentos, que elas possam estar desfrutando da nova Jerusalém, Senhor, numa eternidade, Pai, em que estaremos contigo, desfrutando, Pai, da tua presença, desfrutando, Pai, da árvore da vida, desfrutando de todas as maravilhas, Pai, que nós lemos nesse livro poderoso, Pai, das bênçãos reservadas aos vencedores, das bênçãos reservadas aos crentes, Senhor, daqueles que foram salvos, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia, Pai, porque o Senhor é um Deus, Pai, que, Pai, tudo que poderia fazer, Pai, para nos resgatar, aquilo de mais precioso que o Senhor tinha, o Senhor entregou numa cruz por nós, o Filho. Deus, nós não faríamos isso, Pai. Nós não entregaríamos o nosso Filho para salvar quem quer que fosse, Senhor. Somos gratos e nada daquilo que nós possamos fazer pode pagar aquilo que o Senhor fez por nós. Por isso é pela graça que somos salvos. Não vem de nós, não vem das obras, para que ninguém possa se gloriar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa infinita graça, esse infinito amor que é Jesus e que nos alcançou. Muito obrigado, Senhor. Te amamos e gastaremos a nossa vida por Ti, Senhor. É isso que desejamos. É esse o desejo do nosso coração. Muito obrigado por tudo. Teu é o reino, Tu é a glória para todo sempre. Amém e amém.
Fiquem com Deus e até quinta, né, no nosso vídeo curto, e depois sábado iniciaremos a nossa nova série. Amém? Um grande abraço e tchau, tchau.